Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. O inimigo é sujo, meu irmão. Hoje cedo, desde cedo que eu estou ruim, mas eu tinha feito um propósito, um compromisso com o pastor Alain. Não poderia deixar ele na mão e nem os irmãos. Amém? Eu agradeço o pastor Alain por essa oportunidade de nós estarmos aqui. É muito importante, irmão, nós da sede estarmos aqui ajudando o pastor Alain. Gostei de você ter falado. A pastora Alain precisa de nossa ajuda, nós temos que estar aqui ajudando, apoiando, aqui faz parte da igreja, da Beatriz, e nós temos que estar ajudando aqui uns aos outros, isso é muito importante, amém? Sem perda de tempo, hoje eu confesso para os irmãos que eu tinha feito outra pregação, outro esboço, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração que eu tinha que pregar aqui, sobre o tema da pregação que nós pregamos lá na igreja, a multiplicação do azeite, porque eu creio que aqui tem muita gente que está precisando multiplicar este azeite em sua vida, e nós vamos pregar sobre essa palavra, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Você prega uma vez, pode ser o mesmo tema, o mesmo esboço, mas quando você vai para outra igreja, Deus te usa totalmente diferente. Então deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo, amém? Abra aí em 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, digno de louvor e de adoração. Santo, santo, santo é o Senhor, amém? 2 Reis 4, o primeiro. Glória a Deus, aleluia. Amém? Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravo. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Disse-lhe: o que tens em tua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vá, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas, vazias e não poucas. Então entrou e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deite o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, ele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes que chegaram às vasilhas e as enchia. Cheias vasilhas, disseram um dos filhos: chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Então falou ela e disse, e fez saber o homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite, pague tua dívida, e teus filhos viverás do resto. Amém? Podemos assentar, sempre glorificando a Deus. Pai, me usa como atalaia. Eu sou pequena, mas sou tua serva, Senhor. Fala com teu povo é teu, essa igreja é tua, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós vimos aqui, naquele período, o marido daquela mulher morreu. E nós sabemos, naquela época, quando a mulher ficava viúva, ela ficava totalmente, praticamente invisível perante uma sociedade. A mulher naquela época não tinha voz e nem tinha vez e nem tinha voto. Depois, com o passar do tempo, que veio se conquistando. Hoje nós temos um avanço muito grande, que nós conquistamos muitas coisas. Mas naquele tempo, quando o marido morria e aquela mulher ficava viúva, ela ficava praticamente abandonada. Mas quando ela tinha filho, ela ainda estava sustentada, porque quando o marido morria, quem cuidava eram os filhos. Mas pelo que nos fala aqui a passagem dessa palavra, eles entendemos que eles ainda eram crianças. E aquela mulher se encontrou naquela situação. Nós vimos aqui, no versículo 4, primeiro, diz que havia a escola de profeta, a qual Eliseu era profeta naquela escola. Nós vimos aqui, eu estava olhando ali, eu vi um dos relatos, eu fui fazer uma pesquisa, nos fala, aqui não fala o nome daquele homem, mas Flávio Joséfo, que é um grande historiador, ele fala que o nome daquele homem era Abadia, porque aqui nesta palavra não nos fala como foi que aquele homem conseguiu aquela dívida.
adquiriu aquela dívida grande quando ele morreu, que ele deixou para aquela mulher. Aquele homem, aqui esse historiador nos conta que o nome dele era Obadia. Obadia era o mordomo na época de Jezabel e Acabe. Nós sabemos que Jezabel naquela época ela odiava os profetas, e Obadia sustentou 100 profetas. Ele colocou 50 profetas em uma caverna e 50 em outra, e sustentava aqueles profetas, a água e a pão. E nós sabemos que naquela época a escassez de água era muito grande. Então aquele homem deve ter adquirido uma dívida muito grande sustentando esses profetas, escondendo aqueles profetas de Jezabel, porque ela odiava os profetas. Então, irmãos, Jezabel, ela não gostava de profeta, e ela é esposa de Acabe. Nós não vamos adentrar muito neste assunto, porque todo mundo, quase todos, eu já vi que aqui nessa igreja já pregou sobre Jezabel, já pregou quando falou também em Acabe, que era o rei. Antes ele tinha comunhão com Deus, mas depois que casou com essa mulher, ele foi se afastando de Deus. E Jezabel, ela não era judaica. Então ela odiava os profetas. Então nos relatos deste grande historiador nos fala que o nome desse homem era Obadia. E esse homem tinha morrido. O texto nos fala aqui que este homem era um servo de Deus, que ele tinha intimidade com Deus. Para aquela mulher, na hora que aquele homem morreu, ela procurou um profeta, falando para ele: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Então nos relata aqui que ele temia ao Senhor. E aqui nos fala também de dados estatísticos, que quando a pessoa estava devendo, que não tinha o que pagar, na lei judaica, eles poderiam vir pegar os filhos para ser escravos. E aquela mulher se desesperou, não tinha marido e agora ia perder os filhos. Dados estatísticos nos relatam que quando eu tinha aquela dívida, credores iam lá 3 vezes. A primeira vez ele ia, falava da dívida porque a viúva não sabia. Depois ele chegava, pegava todas as mobílias que tinha dentro de casa. E aí depois ele vinha buscar os filhos como escravo. Ele já tinha vindo a primeira vez avisar da dívida, ele já tinha vindo a segunda vez, e ele agora veio a terceira vez para pegar os filhos. Quando chegou ali para falar que era para aquela mulher que veio buscar os filhos dela. E aquela mulher naquela hora ela se sentiu desesperada. Não tinha nada em casa, não tinha mais o marido, não tinha nada em casa. Mas ela lembrou quando o profeta perguntou para ela: o que tu tens em casa? Ela falou para aquele profeta: eu tenho apenas uma botija de azeite, porque aquela botija de azeite estava guardada lá em Toca. O azeite, irmão, significa o Espírito de Deus. Se tu tem o Espírito de Deus, ninguém toca em teu espírito, o Espírito de Deus que está em ti. Então Deus nesta noite quer falar para ti que cada dia mais e mais tu seja firme na presença dele, para nós estarmos firmes, para nós lutarmos, vencermos essas dificuldades que tem o mundo. Nós necessitamos da presença de Deus. Se nós não tivermos a presença de Deus, nós não temos nada. Você pode ter carro, ter casa, ter salário bom, mesada boa, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Nós vimos aí muitas pessoas que têm tudo, mas não tem Deus. Ele não tem nada. Ele tem que tomar remédio para poder dormir, ele tem que ter psicólogo, ele tem que ter psiquiatra, ele tem que ter tanta ajuda. E outro só tem o arroz, talvez não tenha nenhum gás para cozinhar a comida, vai ficar graveto para cozinhar a sua comida, mas ele deita e dorme a noite toda porque ele tem a presença de Deus. E nós, servos de Deus aqui, nós temos que confiar neste Deus que nós servimos. Ele tudo pode, ele que nos sustenta. Não te preocupa com dificuldade que tu está passando, porque Deus está no controle de tudo. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda. E nós temos que confiar neste Deus que tudo pode. Muito se encontra desempregado, está desesperado. Não fique desesperado. Na hora certa, no momento certo, Deus te entrega. Mas nós temos que ter, irmão, atitude. Igual aquela mulher teve atitude. Ela não ficou de braço cruzado. Na hora que ela viu que tinha acabado, que o homem vinha buscar os filhos dela como escravo. E nós que somos mães sabemos o que é que um filho é para nós. Quando o filho nosso está passando provação, nós preferimos que aquela prova fosse conosco, de que
com nossos filhos. Mãe, é desse jeito que nós sentimos. E aquela mulher, ela teve atitude, ela falou: meus filhos não vão levar, eu vou procurar o profeta, porque meu marido era servo do Senhor e temia ao Senhor. E aquela mulher foi. O que nos passa aqui nessa mensagem é que nós não podemos procurar qualquer pessoa. Nós não podemos procurar qualquer pessoa na hora que nós estamos precisando de ajuda. Nós temos que saber a pessoa certa que nós iremos procurar. Nós não podemos contar nossa vida para qualquer pessoa também. Nós temos que contar nossos problemas para pessoas que vão nos ajudar. Não pessoa que vai pegar a nossa vida, jogar no ventilador e banalizar. Muitas vezes nós estamos passando um problema tão sério. Nós precisamos de um amigo, porque ninguém vive sem amigo. Nós temos que ter amigos, mas é amigos para nós chegarmos e falarmos. Muitas vezes não é de dinheiro que nós estamos precisando, muitas vezes é. Muitas vezes é um arroz, um feijão, um café que está faltando dentro de casa. Mas se tu tem um amigo, ele também te socorre. Mas muitas vezes, irmão, é uma palavra, é um apoio. Você está no desespero, você tem que te contar para alguém. Mas nós temos que saber para quem. Se você não tem esse amigo, você tem Jesus. Entra para teu quarto, fecha a porta do teu quarto, chora, grita, fala: Senhor, estou aqui. Senhor, estou passando isso e isso e isso, me socorre. Porque na palavra diz em Salmo 121, primeiro, que nós elevamos nossos olhos para o monte, nosso socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem nosso socorro, na hora da nossa angústia. Irmão, eu tive experiência com Deus esses dias. Eu até estava comentando com o apóstolo, e ontem eu comentei com o pastor Alain. Experiências, testemunhos pequenos, coisinhas pequenas que Deus faz para a gente. Pequenas. Coisa que chegou assim, eu orei, quando eu saí já estava resolvido. Porque a gente fala que confia e não confia. Nós falamos que entregamos, mas não entregamos. Nós falamos que descansamos e não descansamos. E na palavra fala: confia, entrega e descansa. Porque vai ser feito da maneira de Deus, na hora dele, do jeito dele. Não faça nada sem antes você colocar na presença de Deus. Fala: isso é tão pequenininho, eu não vou falar não. Irmão, não importa o que. Tu vai sair, tu entrega a tua vida para Deus. Nós vivemos num mundo tão difícil. Olha, eu vinha vindo hoje ali, mas a Deus e o Assis, o carro freou em cima da gente. E sendo que eu estava certinha, mas Deus nos livra. Nós não sabemos quando colocamos o pé fora de casa o que vai acontecer. Mas aquele que cuida de nós não dorme. Aquele que cuida de nós está 24 horas de os olhos abertos, guardando e protegendo. E nós temos que confiar neste Deus que tudo pode. Nós vivemos num mundo de falsidade, de inveja. Se você adquire alguma coisa, as pessoas já estão de olho gordo. Muitos chegam a falar que você está roubando, está frutando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não sabe que ali é sonhos de 10 anos ou menos, que você está juntando um dinheirinho para fazer aquilo ali. Quantas coisas você deixa de fazer para poder adquirir e concretizar aquilo ali. Mas o ser humano é ruim. Ele não tem nem quer que você tenha. Então o que eu digo para os irmãos aqui: não abra tua boca se tu tem um projeto em tua vida para ninguém. Porque talvez tu está sentado ali na mesa com uma pessoa que não quer que aconteça aquilo na tua vida. É só você e Deus. Se você e Deus, você quer adquirir alguma coisa, você está lutando por um emprego, ou trocar um carro, ou alguma coisa, uma casa melhor, boca fechada, passos ímpios, só você e Deus. Aí no dia que concretizar, aí todo mundo, você dá Deus testemunho. Já vi tanta gente que nem aconteceu as coisas, só porque está pensando em fazer, já está falando. Aquilo não vai acontecer. Não precisa nem pensar que não acontece. Porque tem muitas pessoas invejosas que não querem ver você bem, e aquilo ali não vai acontecer. Então fique calado, não murmure de maneira nenhuma. Voltando aqui para a palavra, aí aquela mulher, a função do azeite, irmãos, no Antigo Testamento, o azeite de unção, ele era aquele azeite, o primeiro azeite extraído, era a primeira qualidade, era o que servia para ungir, é aquele que servia para ungir os escolhidos de Deus, os servos de Deus, era o azeite de unção. O segundo azeite que era extraído era o azeite da alimentação.
que ele se alimentava daquilo ali. Quando Elias foi para a casa daquela viúva, que ela chegou lá, ela falou que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eles usavam o azeite para se alimentar. Essa era a outra função de azeite daquele tempo. A outra função do azeite era para acender as lamparinas. Nós vimos o caso das 10 virgens, elas usavam aquele azeite. Glória a Deus, aleluia. E era o azeite também da limpeza que fazia o sabão, era o azeite da purificação, da santificação. Essas eram a função do azeite. E o azeite, irmãos, era um valor de moeda muito grande naquela época, porque naquela época não existia a moeda, era o azeite, era o trigo, era o vinho, não tinha. E quem tinha muito azeite tinha muita coisa. E nessa aqui nos mostra que aquela viúva, ela possuía, o que encontrou ela naquele momento? A morte. Seu marido tinha morrido, ela estava num momento muito triste. Ela encontrou com ela uma dívida, que ela não sabia que o marido devia, e quando o marido morreu, ela recebeu aquela dívida. Ela recebeu o credor na sua porta. Os credores bateram na porta dela cobrando. E outras, irmãos, olha o desespero daquela mulher, quando chega o credor, não sabia que estava devendo, e vocês sabem, graças a Deus, eu tenho o maior cuidado para não receber com dívida. O credor não sai de sua porta, não. Ele está todo dia, muitas pessoas chegam até o desespero fazer besteira, porque ele não abre mão, ele quer receber o que é dele. E aquela mulher tinha testemunho, porque ela tinha boas amizades com os vizinhos, porque quando o profeta falou para ela, vá, peça vasilhas emprestadas, vazias, não pouca, muitas, ela saiu, pastor Alan, dos vizinhos, muitos vizinhos, creio eu, pedindo as vasilhas. E se você não tem amizade com o seu vizinho, é lógico que ele não vai te emprestar uma vasilha. E ela teve a liberdade de ir naqueles vizinhos pedindo vasilha. Uns emprestava 2, 3, 4, e ela foi juntando vasilha porque ela tinha que conseguir muitas vasilhas. Então o testemunho daquela mulher é que ela tinha uma boa amizade com os vizinhos. O que eu quero dizer para a igreja é que nós temos que ter boa convivência com nossos vizinhos. Nós não podemos ter inimizade com nossos vizinhos. Não precisa você estar todo dia na casa de ninguém, porque isso muitas vezes é inconveniente. Mas você tem que saber quem é seu vizinho do lado. Você tem que ter amizade com os seus vizinhos. E aquela mulher tinha, porque você pode precisar. E se você precisar, como é que vai ser? Então nós temos que ter amizade. E ela tinha os 2 filhos que estava sujeito a ser escravo, e além disso, ela tinha uma botija de azeite. Pela estatística que eu estava olhando, diz que essa botija, o historiador fala que era 600 ml. Aí quando aquela 600 ml, quando ela viu aquilo ali, como é que ele falou, peça vasilha emprestada, que ele falou para ela? Ela viu que dentro da casa dela não tinha o suficiente para pagar a dívida que o marido dela tinha deixado, porque 60 ml de azeite não é nada. Mas ela tinha um Deus que tudo pode. Mas ela tinha também o homem de Deus, que é Jesus, quem estava do lado dela, e que na hora que ela necessitou, ele estava ali para acudir e socorrer ela. O sofrimento e as dificuldades daquela pobre viúva, ela encontrou-se sofrida, com aquele desespero, devendo, sem nada dentro de casa. A outra vez que os credores viessem em casa, era para carregar os filhos, mas ela não aceitou a situação. O que eu quero dizer para você, não aceite a situação em sua vida. Quando a coisa estiver ruim, age. Faça alguma coisa. Aquela mulher, ela não ficou de braço cruzado, ela não aceitou os filhos dela ser escravo. Ela foi na pessoa certa para agir, para resolver a situação dela. E ela procurou o homem de Deus. Aquele homem de Deus que ela procurou, muitas vezes, irmão, nós estamos precisando de oração. Nós temos os nossos pastores, nós temos a apóstola que está sempre nos acudindo. Nós temos esse privilégio, irmãos. Porque muitas igrejas,
estou naquela igreja, acho que completou agora, se não me engano, foi 14 anos, 13 ou 14 anos. Estou lá desde a casinha, que era de banco, né, Merita? Que eu estou lá com a pastora Rejane, e ela sente o problema de todo mundo, ela está ali junto com todo mundo. Você chega nela, liga para ela: pastora, eu estou precisando, eu nunca costumei chamar ela de aposta, estou precisando de uma oração, estou passando por isso, ela atende, do jeitinho que ela me atende, ela atende qualquer um de vocês, ela ora por todo mundo, ela faz campanha por todo mundo, ela está acudindo um, está acudindo o outro, você pede um culto, ela está ali. Ela nunca disse, para mim ela nunca disse não, e eu sei que para vocês também ela nunca disse, porque ela pode todos que estão lá sabem disso, aquele amor que ela tem pela obra. Mas também nós temos que lembrar que nós também temos que orar por ela precisa de muito de nossas orações. Igual o pastor Alain, a pastora Merita, eu vejo aqui o jeito, o carinho que ele tem. Essa igreja está indo bebê, essa igreja ainda está gatinhando. Daqui uns dias a gente tem que vir mais cedo para achar um lugarzinho para sentar, para que a gente gosta, porque nós somos assim. Se eu marquei que eu sento ali, todo culto eu só quero sentar naquele lugar. Isso é de nós, ser humano. Nós somos igual na escola, né? Se chegasse lá, se alguém tivesse botado o livro ali, aquele livro já ia para o chão e você já pegava a sua cadeira. Na igreja nós somos muito desse jeito. E daqui uns dias nós temos que chegar mais cedo para pegarmos o lugar que quisermos sentar. Que a gente tem mania, porque Deus vai abençoar muito essa obra, pastora Alain. Não se desanime, não fique triste, porque no início é assim. Lá também nós ficamos, foi assim, foi gatinhando, e hoje, e ainda continuamos gatinhando, porque a vida de quem serve a Deus e de quem mexe com a obra é desse jeito. Mas Deus não despreza as viúvas e os órfãos. É bíblico. As viúvas, os órfãos, Deus abençoa, Deus protege, Deus não abandona. E o Eliseu multiplicou aquele azeite da viúva. Era o livramento do Senhor, mas o Senhor tinha preparado aquela bênção. E a mulher foi lá, quando ela foi procurar ele veio e abençoou. E o azeite dela aumentou milagrosamente. Está aqui em Efésios 3:20. Glória a Deus, aleluia. Vou ler ligeirinho aqui para os irmãos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Este é o Deus que nós servimos. Até o que nós não pensamos, Deus já sabe o que é que nós precisamos e já providencia para nós. Este é o Deus que nós servimos, esse Deus que tudo pode, esse Deus que está acima de tudo e de todos, nos abençoando, nos protegendo. E nós temos que entender, irmão, esse poder de Deus em nossa vida. E hoje eu te pergunto, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Aquela mulher tinha uma botija de azeite. Deus quer trabalhar na tua vida. O que tu tem em casa para oferecer para Deus, para Ele poder trabalhar? Todos que estão aqui têm um pouquinho de azeite, que é o Espírito Santo. Deus quer aumentar esse azeite. Deus quer aumentar esse azeite na tua vida para você deixar transbordar e passar esse azeite para outras pessoas. Nós vimos aqui que nós temos que oferecer para Deus, e porque Ele quer trabalhar em nossa vida. Moisés tinha uma vara e abriu o mar vermelho. Sansão tinha uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Davi tinha 5 pedras e matou o gigante. Os discípulos tinham 5 peixes e 2 pães, e foi multiplicado e alimentou 50 homens, só homens, fora crianças e mulheres, e ainda sobrou cesto de pão. E a viúva, o que ela tinha? Ela tinha uma botijinha de azeite de 600 ml. Era qual a garrafinha daquela de água, né? Aquela de água é 500, ela tinha de 600. Como é que aquilo ali de 600 ml pode multiplicar para pagar uma dívida daquela? Como aquilo ali pode pagar? Mas ela tinha um Deus que tudo pode. E todos nós que estamos aqui, nós não estamos vindo em vão para a igreja, nós temos um Deus que tudo pode. Então você pega esse pouquinho de azeite que você tem, coloca na presença de Deus, que Deus vai multiplicar em sua vida. Coloque esse pouquinho de azeite. O que é necessário é nós colocarmos nossa fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E nós temos que colocar a nossa fé em ação, todo momento, colocando a nossa fé em ação para nós recebermos as bênçãos. Coisas que nós não vimos, mas nós acreditamos nesse Deus que tudo pode. Porque esse Deus que nós servimos, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou tudo o que há. Então Ele pode todas as coisas. Nós muitas vezes esquecemos do poder deste Deus que nós servimos. Então não te preocupa. Está com o filho com problema, está com o marido com problema, está com a esposa com problema, está desempregado, está com a conta vermelha, está faltando alguma coisa para ti, eu não sei. Eu não posso fazer nada, pastor, ela não pode, mas Deus pode. Este Deus que é todo poderoso, Ele pode. E hoje Ele vai multiplicar o azeite na tua botija. Hoje Ele vai multiplicar todas as aflições que tu está passando na tua vida. Deus vai trabalhar. É só tu crer que Deus vai trabalhar. Não desista do teu filho, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista do teu sonho. O inimigo muitas vezes pode cochichar no teu ouvido e dizer: larga de mão que não tem mais leito. Aonde tu vai conseguir fazer essa casa ou comprar esse carro? Mas eu te falo que o Deus que eu sirvo, que tu serve, pode todas as coisas. Na hora certa, no momento certo, Deus vai entregar a tua vitória. Toma posse da tua vitória, irmão, e não desista, não desista. Muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia. Muitos estão vivendo, mas Deus, no momento certo, Ele está suprindo as nossas necessidades. Nem que seja o arroz, o feijão, o tomate, o arroz, feijão, o ovo, não falta na nossa panela. Deus cuida de nós. Nós temos que crer neste Deus que tudo pode. Nós temos que não desanimar. Nós temos que orar a Deus, porque o Deus que nós servimos, o meu Deus, o teu Deus é o Deus do milagre. Levanta, amada igreja. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Curva suas cabeças, curva sua cabeça e fecha seus olhos. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, te louvar, te bendizer. Pai, eu não sei o que tua igreja necessita, mas tu sabes. Pai amado, multiplica, Senhor, o azeite, Senhor, da multiplicação na vida deles. Vai jogando por terra todo levante, toda fúria, todo levante de Satanás que queira desanimar teus servos a caminhar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco todos em tua presença, assim como tu fizeste, meu Deus, com o azeite daquela viúva. Aquela viúva só tinha uma botijinha de azeite. O Senhor pegou aqueles azeites e multiplicou. Enquanto tinha vasilha, Senhor, o azeite era derramado. O azeite não acabou, o que acabou foi a botijas. Mas o Senhor continua no nosso meio. Vai enchendo o teu povo, Senhor. Vai enchendo o teu povo com a tua presença, meu Deus. Tira do coração daqueles que estão tristes, Senhor. Coloque alegria, aquele que está doente. Coloca saúde, meu Pai. Visita cada um, em nome de Jesus. Eu profetizo paz, eu profetizo bênção, eu profetizo uma prosperidade, eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo portas abertas na vida do teu servo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia.